Olá, eu me chamo Lerix e sou um dos alunos do segundo período da turma de Tecnologia em Radiologia da UTFPR. E na matéria de Anatomia Humana 2, sobre a orientação da professora Kátia Prus, vamos falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, levando ao comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença ela instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Mas todos se perguntam o que causa a doença de Alzheimer? Bem, não se conhece a causa específica desta doença, mas há especulações sobre os fatores de risco estabelecidos para a doença. Estes fatores parecem aumentar a predisposição à doença ou até mesmo acelerar a sua evolução. São fatores como idade, onde a partir dos 65 anos de idade o risco dobra a cada 5 anos, o histórico familiar da doença, doenças crônicas e até o estilo de vida do indivíduo, sendo estes alguns dos fatores que podem elevar o risco da Alzheimer. Para realizar qualquer função exigida pelo nosso cérebro, como pensar, falar, aprender, memorizar e planejar, entre centenas de outras coisas, é necessário que as nossas células nervosas, os nossos neurônios, enviem sinais uns para os outros. E essa comunicação se dá por impulsos elétricos e substâncias químicas que atravessam as chamadas sinapses, que são pequenos espaços que existem entre as células. E nos indivíduos com Alzheimer, certas alterações tóxicas fazem com que esses neurônios deixem de se comunicar e morram. E os cientistas acreditam que existem dois principais fatores por trás do processo que envolvem essas duas proteínas diferentes. A, a beta-amiloide, que começa a se acumular e, junto com as células mortas, formam depósitos entre os neurônios, conhecidos como placas sinis. E o tau, que forma emaranhados neurofibrilares dentro das células nervosas. E não existe um teste definitivo para diagnosticar o Alzheimer. Portanto, o diagnóstico ele costuma ser feito por exclusão, onde os médicos fazem um levantamento, né, do histórico familiar pessoal do paciente e, além de testes psicológicos para excluir a possibilidade de outras patologias mentais, eles realizam exames de sangue e testes de estado mental e imaginologia cerebral, que podem ser usados para determinar as causas e sintomas. Entre os principais sinais da Alzheimer estão a falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, a dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, a incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, a dificuldade para dirigir um automóvel, encontrar um caminho com o qual a pessoa já estava acostumada, uma dificuldade para encontrar palavras, né, que exprimem as suas ideias ou sentimentos, irritabilidade, passividade, interpretação errada de estímulos visuais ou auditivos, e essas pessoas têm uma tendência ao isolamento. O nosso cérebro pode ser dividido em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo, onde o telencéfalo consiste no córtex cerebral, que é dividido em dois hemisférios corticais, e na lâmina terminal. Ele é dividido por sulcos e giros, e o córtex é dividido em 5 lobos, sendo frontal, parietal, temporal, occipital e insular, sendo este último escondido pela parênquima cortical. E a partir do telencéfalo temos a capacidade para ler, escrever e falar,
fazer cálculos, lembrar o passado e também planejar o futuro, podendo criar e imaginar as coisas. Já o diencéfalo ele age como um centro primário para o processamento de informações sensoriais e do controle autonômico. O mesencéfalo ele é responsável basicamente por estímulos da visão e audição, movimentos dos olhos e do corpo. A ponte transmite informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral, e o bulbo ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Também produz estímulos nervosos que controlam a circulação e a respiração, também a digestão e a excreção. A doença de Alzheimer ela é letal e fatal e afeta 1 a cada 10 pessoas com mais de 65 anos, ou seja, ninguém está imune. A doença ela avança gradualmente enquanto os dois fragmentos de proteínas anormais, chamadas placas e redes, acumulam-se no cérebro e matam as células cerebrais. A doença de Alzheimer ela tem progressão lenta e apresenta 3 estágios, sendo eles leve, moderado e grave. Como a doença afeta cada pessoa de forma diferente, o tempo e a gravidade dos sintomas variam. A doença começa no hipocampo, a parte do cérebro onde as memórias são inicialmente formadas ao longo de muitos anos. E essas placas e redes destroem lentamente o hipocampo, fazendo com que formar novas memórias seja cada vez mais difícil. Sejam coisas simples, como recordações de horas ou dias, que podemos considerar como certas, elas não existem mais. Depois disso, as placas e redes se espalham para outras regiões do cérebro, matando células e comprometendo as funções por onde passam, sendo essa propagação que causa os diversos estágios da Alzheimer. Partindo do hipocampo, a doença se espalha para regiões do cérebro onde a linguagem é processada. E quando isso acontece, fica cada vez mais difícil encontrar a palavra correta. E em seguida, a doença se arrasta para a parte frontal do cérebro, onde se produzem os pensamentos lógicos. Desta forma, a pessoa ela começa a perder sua capacidade de resolver problemas e entender conceitos e fazer planos. Logo depois, as placas e redes invadem a parte do cérebro onde as emoções são reguladas, fazendo com que o paciente perca o controle sobre os seus sentimentos e o seu humor. Depois, a doença se move para a região que processa o que nós vemos, ouvimos e o cheiro que podemos sentir. Neste estágio, o Alzheimer causa estragos nos sentidos da pessoa, podendo ocasionar alucinações. E com o tempo, as placas e redes apagam as memórias antigas e preciosas da pessoa, que estão localizadas na região de trás do cérebro. E perto do fim, a doença ela compromete o equilíbrio e a coordenação da pessoa. No último estágio, a doença destrói a parte do cérebro que regula a respiração e o coração. Assim, o avanço da doença desde um simples esquecimento até a morte é lento e contínuo. E a partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 10 a 8 anos, ou seja, ela avança de forma contínua e implacável. E por hora não há uma cura para esta doença. Por mais que Alzheimer não tenha uma cura, há um tratamento que ajuda a controlar os sintomas e retardar o agravamento da degeneração cerebral provocada pela doença e inclui o uso de remédios. Além do uso de remédios, é importante fazer terapias que melhorem a mobilidade, como a terapia ocupacional, a fisioterapia e atividades físicas. Além disso, uma alimentação equilibrada e rica em vitamina C, E e ômega 3, que ajudam na melhoria da saúde mental, já que tem uma ação antioxidante e protetora cerebral. É importante que o tratamento para Alzheimer seja feito com uma equipe multidisciplinar, que seja composta por exemplo, neurologistas, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, para que desta forma seja possível evitar o aparecimento de outros sintomas e de complicações,
assim como é possível garantir a melhora da qualidade de vida. E aqui estão as nossas referências utilizadas para a elaboração do trabalho e das imagens utilizadas. Assim, ficamos por aqui. Obrigado pela sua paciência e atenção, e até a próxima!